Sejam bem-vindos ao Conexão Núcleo VET. Agora, no ano de 2025, numa parceria especial com a AgriNews Brasil, que edita a AviNews, Suíno Brasil e NutriNews Brasil, conduzindo as entrevistas diretamente da Poultry Fair, na 25ª edição do Simpósio Brasil-Sul de Avicultura. Eu estou com o Pedro Deineca, ele é consultor internacional de commodities da MD Commodities. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. E eu tenho aqui ao meu lado o Luiz Henrique Kessler, que é trade da Cooper Alpha, que vai nos apoiar nessa conversa. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, a gente trocar algumas experiências e algumas opções e soluções para aquilo que a gente tem trabalhado no dia a dia. Pedro, você acompanha o mercado diretamente de Chicago, no centro das decisões globais sobre commodities. Com o tarifaço recém-anunciado pelo presidente Trump, atingindo inclusive o Brasil, quais movimentações você já percebe entre os grandes compradores? E a gente pode esperar um redirecionamento no fluxo de exportações com riscos ou oportunidades para o Brasil? Excelente, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa realmente destacar, né? Porque existem algumas teorias aí que, na minha visão, na nossa visão, são falhas. Por exemplo, vamos destacar o caso da soja. Obviamente, com o relacionamento comercial entre China e Estados Unidos agora muito mais tenso, certo? E a gente vem falando para os nossos clientes desde que o Trump foi reeleito, né? Havia uma certa esperança que o Trump ia pegar mais leve. Eu falei, não, pessoal, a situação vai ficar pior antes dela ficar melhor. Por quê? Tudo aquilo que eu até mencionei na palestra, os Estados Unidos têm as cartas na mão, eles realmente querem trazer um pouco mais de equilíbrio, né? Os produtos americanos tarifados ao redor do mundo, e tem outros problemas, certo, no relacionamento entre China e Estados Unidos, que acabam sendo aí, acabam vindo à tona, digamos assim, através dessa tão chamada guerra comercial. Eu não gosto de chamar de guerra, é um atrito comercial. Porém, vamos lá voltar à pergunta, falar da soja especificamente. A China hoje, ela importa do Brasil mais ou menos entre 75 e 80 milhões de toneladas ano. Dos Estados Unidos, a China raramente consegue importar mais do que 20 milhões de toneladas. Se importa mais do que isso, é 22, 23. Houve alguns anos que chegou a ter 25 milhões de toneladas. Então, quando você pega o total de importação chinesa de soja, vamos falar aí um número próximo a 100 milhões, 105 milhões de toneladas. Destas, ela já está comprando 80 milhões do Brasil, certo? E hoje nós não temos ainda uma realidade onde a China pode simplesmente falar, olha, eu não preciso mais de você, Estados Unidos. A China sabe disso, ela joga esse jogo comercial muito bem. Não se surpreendam. Vamos gravar aqui isso aqui, pessoal que está assistindo, está escutando. No segundo semestre desse ano, é a principal janela onde a China procura soja norte-americana. Por quê? É o final da safra brasileira. O Brasil, por sinal, bateu o recorde de exportação agora em março, certo? Quase 16 milhões de toneladas de soja exportadas, certo? É um número muito grande. Deve bater um novo recorde agora em abril. Vai exportar muito bem. Então o Brasil deve chegar aí a 105, mais ou menos, milhões de toneladas de exportação. Mas, claro, não é tudo para a China. Desses 105, com a guerra comercial, com esse atrito comercial entre China e Estados Unidos, digamos que a China venha buscar 82 milhões de toneladas, seria um recorde, certo? Mas não há hoje a capacidade da China simplesmente falar, olha, os 105 que você exporta vem para nós. Então, o mercado não funciona dessa forma. Então, por que eu trago isso à tona? Porque essa teoria de que, nossa, esse atrito então vai fazer a exportação de soja no Brasil disparar. Não. O Brasil já é líder da exportação de soja faz muito tempo, com ou sem esse atrito comercial entre China e Estados Unidos. Então, o ganho, na nossa visão, no curto prazo, vai ser muito, muito pequeno, certo? Vai ser negligente, algo muito pequeno, porque simplesmente não há mais espaço para o Brasil exportar tanta soja para a China, porque já está muito próximo aí ao limiar máximo deste momento, certo? Agora, daqui 5 anos, o Brasil estiver produzindo 200 milhões de toneladas de soja, a China está importando ainda 105, não cresceu muito a importação, aí sim, quem sabe a China pode falar, tchau, Estados Unidos, eu vou comprar 100 milhões 95 milhões do Brasil e 10 da Argentina. Isso pode acontecer, certo? Mas tem muito chão para rolar até lá. Luiz Henrique, a Cooper Alpha está diretamente ligada, né, a
a esse movimento. Como que você está vendo isso aí? Uma das coisas, até comungando com o Pedro, a gente tem uma visão de que a nossa capacidade de exportação, ela pode ser maior se a gente conseguir armazenar mais. Esse é o nosso problema. Porque uma das coisas é o seguinte, a gente pode alavancar efetivamente ou estender mais o nosso processo de exportação se a gente tiver capacidade de armazenagem. O que faz a gente correr para vender? A gente não tem capacidade de armazenar. E aí o que a gente empurra para o mercado? E aí chega na época em que a gente queira substituir os Estados Unidos, a gente não consegue porque não tem mais soja. Sim. Por que está dentro dos nossos armazéns é o milho. Sim. Então esse fator é uma coisa assim que vejo que a gente não, a China não vai conseguir se libertar dos Estados Unidos. Ainda não. Ainda não. À medida que tiver um fornecedor como nós, vamos ter soja para fornecer lá os 365 dias por ano para ela, aí efetivamente a gente vai poder dizer a China não precisa mais dos Estados Unidos. É isso aí. Tá? E um outro parênteses que eu quero fazer, as maiores importadoras chinesas de soja são do governo. O governo vai se sobretaxar? Bem, você acha isso, Pedro? Não, eu acredito que não. Não, absolutamente não. E o governo, olha, até aconteceu um caso, o governo chinês comprou, por exemplo, um volume considerável até de soja argentina no final do ano passado, acabou não dando certo, eles tiveram que preencher aquele volume com soja norte-americana, sabendo do atrito comercial, porque o Brasil ainda não tinha soja disponível da safra nova, certo? Então, eu acho que todos esses são pontos muito importantes e interessantes. Um outro ponto para a gente colocar ainda, né, vamos colocar assim layers, né, camadas de análise em cima da sua pergunta, que foi excelente, mas a produção interna chinesa de soja também está sendo incentivada. Claro que não para substituir toda a demanda, não é isso. Mas, de repente, eles saem de alguns anos atrás, 5 anos atrás, produzindo 13, 14 milhões de toneladas, agora caminhando rumo a 20, 25 milhões de toneladas nos próximos 5 anos, que é algo absolutamente possível de acontecer, certo? E aí você tem a matemática, onde a China, lembrando, a China joga um jogo estratégico, né? Eu sempre falo, desde que comecei a fazer palestra, né? A China joga xadrez enquanto o resto do mundo joga dama, certo? Isso mudou um pouco agora com o Trump e sua equipe, que estão jogando um jogo de xadrez bem interessante, tá? Mas a China pensa estrategicamente lá na frente. Então, já há anos, ela vem preparando o terreno para depender muito menos da importação de soja dos Estados Unidos. Se isso significa que eles vão comprar zero soja, se isso um dia vier a acontecer, que eu não estou falando que vai, se vier a acontecer, para mim, está ainda pelo menos 3 a 5 anos para frente. Não é agora. E aí a gente puxando um pouco para essa questão do problema interno no Brasil, falando de armazenamento. Esse é um problema de infraestrutura que a gente já escuta, eu enquanto jornalista escuto há bastante tempo essa discussão. Como que o setor está se movimentando para mudar essa situação? Nós tivemos algumas oportunidades, efetivamente, que o governo proporcionou em termos de financiamentos, digamos assim, com juros mais baratos. Até nós crescemos, efetivamente, a nossa capacidade de armazenagem. Porém, como nós não temos uma economia mais estável, esse juro de uma hora que é 4%, outra hora é 10%, e para a questão agrícola a gente não pode ter juros de 10%, a gente tem que ter um juro mais ou menos subsidiado para que a gente possa fazer a recuperação do investimento. Sim. Porque como a agricultura é uma indústria sem telhado, se você vai dizer o seguinte, vou produzir, mas eu não sei se vou plantar, mas não sei se vou colher. Fiz o meu investimento, fez tudo aquilo lá e não sei se vou colher. E a prestação vai vencer. Então, nesse sentido, digamos, a gente precisa efetivamente de uma política. Efetivamente, o Brasil é o quê? Um país efetivamente agrícola, em tese. Quanto por cento do PIB a gente tem voltado na agricultura? Você levantou 30%, em torno de 30%. 30%, e quando o americano tem 1%. 1%. Então, veja só a disparidade. Quanto mais investimento o Brasil precisa para manter e para ser um competidor nesse mercado do que os Estados Unidos. Então, se o pessoal está pensando assim, a gente precisa de muita... Nós precisamos de estrada, nós precisamos de porto, precisamos de uma série de coisas hoje que a gente tem tanta coisa para fazer. E aqui o simpósio, até na palestra anterior do Casagrande, a gente faz muito bem. A gente faz um trabalho excelente de controle de zoonose, de assistência técnica, de produtividade. Eles impõem tantas barreiras para a gente que a gente fica cada vez mais forte. À medida que a gente vai conseguir driblar isso aí, passar por cima, nós já estamos há anos-luz à frente deles. Eu acho que a gente tem esse... Quando eles nos obrigam, nos fazem mudar, a gente muda mais rápido.
E a gente consegue fazer os negócios nossos, embora com pouca renda que você pudesse ter um resultado melhor, mas lá na frente eu vejo o seguinte, que a nossa oportunidade é muito maior do que a oportunidade de qualquer outro país. Pelo quê? Porque a gente tem um benefício muito grande aqui, que a agricultura a gente consegue fazer 3 vezes por ano. Lavoura se planta 3 vezes por ano. Sim. Imagina, os Estados Unidos consegue uma, a Europa consegue uma. E aí, quanto potencial nós temos? Então, a hora que, digamos assim, o nosso país se voltar com uma política agrícola efetivamente para o negócio, que é uma mina de ouro, porque é uma riqueza renovável. Sim. Todo ano você renova ela. Petróleo vai terminar, ouro vai terminar, mas a agricultura, todo ano, cada lote de aviário que você alojar, de pintinhos, vai ser uma riqueza que vai se transformando, e isso vai fazer a nossa diferença, na minha opinião. Eu quero até complementar, acho que assim, o Brasil, na minha visão, eu adorei a tua analogia, né? Quanto mais obstáculos colocar na nossa frente, mais fortes ficaremos. Isso. Porque essa é a mentalidade. E essa é a mentalidade do brasileiro. O brasileiro gosta de falar mal do brasileiro muito. Tá? Nós, como brasileiros, adoramos falar mal do Brasil. Eu não gosto disso. Existem desafios aqui? Sim. O Brasil atira no próprio pé várias vezes? Sim. O produtor atira no próprio pé, pecando muito na hora da comercialização? Muito. Porém, apesar de tudo isso, olha o papel que o Brasil tem hoje no mundo, na agricultura mundial. É o principal país da agricultura mundial, não tem nem discussão. Certo? Então, você chega com essa mentalidade. Quanto mais obstáculos a gente tiver que ultrapassar ao longo do caminho, nós ficaremos mais fortes, porque quando os obstáculos caírem, nós estaremos anos-luz à frente. Então, eu realmente sou muito autista, que eu falo, muito otimista quanto ao Brasil. O Brasil só precisa parar de atirar no próprio pé. E fazendo isso, que é exatamente o que você estava falando, né, de incentivar o business, o lado de negócios, porque o Brasil faz o que faz atirando no pé. Imagina se não estiver atirando no próprio pé, certo? E claro que não é tudo ruim. O Brasil chegou onde está hoje com muita coisa boa ao longo do caminho, mas o produtor brasileiro é empreendedor. É um empreendedor nato, é absolutamente fantástico de observar. Eu falo para os americanos não têm a mínima ideia. Eles acham que entendem o que está acontecendo no Brasil, mas não entendem. É uma revolução, certo? Então, assim, eu sou muito otimista quanto ao Brasil, quanto ao futuro do Brasil, mesmo com os Estados Unidos mais forte, potencialmente, reindustrialização dos Estados Unidos, tudo isso, mas a agricultura brasileira, para mim, agora, armazenagem e comercialização. O produtor precisa aprender a comercializar, porque um dos problemas não é só não ter espaço de armazenagem. Um dos problemas é que o produtor geralmente escolhe o pior momento para vender. Ele vende quando ele tem que vender, não quando ele pode vender. Ele espera até o momento onde, eu preciso de fluxo de caixa, eu não tenho espaço para armazenar, tá entrando milho, eu vou vender agora. Esse é o pior momento, porque você está na mão do comprador. Então ela, produtora, tem que aprender a utilizar as ferramentas do mercado de uma forma responsável, fazer a gestão de risco para conseguir lucrar, mesmo em ciclos de baixa e também em ciclos de alta, claro, certo? Mas não ficar nessa de ficar tão à mercê do que acontece lá em Chicago, entendeu? Ou do que acontece com o preço no dia que você tem que vender. Isso não pode acontecer também. E o que você acha que falta para ele ter a percepção desse time correto? É uma assessoria adequada? Ou é experiência? É um pouco de tudo, é profissionalismo. Eu acho que assim, o produtor ele investe muito da porteira para dentro. O produtor brasileiro é o melhor produtor do planeta, não tem nem discussão disso. Certo? Quantas vezes a gente não vê o pessoal vai para os Estados Unidos agora, né, em visitas, Sim. Vocês chegam lá e vocês falam, cara, mas... Isso aqui nós fizemos melhor. Exatamente. Isso aqui nós fizemos melhor. Exatamente. Certo? Isso mudou, vamos dizer, nos últimos 10 anos para cá, principalmente, tá? O Brasil disparado. Mas o foco é muito mais da porteira para dentro do que da porteira para fora. É uma coisa que a gente conversa muito na MD, né? Eu, meu sócio Ismael, a gente fala, poxa, é muito fácil você perder 5%, 10% na comercialização. Num piscar de olhos você perde, certo? Quanto de trabalho você não precisa para ganhar 5% numa produtividade? Você está entendendo? Então é até natural que o produtor vai investir mais para tentar ganhar aquela produtividade, eficiência, mas você não pode esquecer do principal outro fator, que não adianta nada produzir bem e vender mal. É um fator que eu vejo que é importante, que
talvez mude o pensamento, é que o produtor não pense no preço. Ele tem que pensar no valor. Qual é o valor que o meu produto tem? É isso aí. Qual é a relação de troca que eu consigo com aquilo que eu tenho na mão? Porque ele vai, com isso, poder saber se é hora de comprar, se é hora de fazer um negócio, e não deixar, como já o Pedro comentou, digamos, deixar para aquele momento quando não tem um armazém, vai entrar a próxima safra, vai vencer a prestação do trator, vai vencer o financiamento do banco, ou vai vencer a conta lá na cooperativa, dele aí ele pensa em comercializar. Então, à medida que os contratos de futuros, que muitos estão já caminhando, mas ele ainda é muito incipiente, o produtor, digamos assim, ele tem medo de perder no contrato futuro. Sim. Onde ele tem lá 20% a 30% do custo que está ali, que você contrata, e deixa de ganhar no 70%. Ele prefere ganhar no contrato futuro. Eu fiz um bom contrato futuro. Aí naqueles 70% que está lá, ele vai colher. No físico ele perde. No físico ele perde. Então, falta essa compreensão, né, do hedge. Isso. Ele entender que o hedge é isso. Você vai ganhar numa ponta, perder na outra. Entendeu? Então, como ele vai ter a oportunidade, digamos assim, de fazer uma conta, de que tem uma relação de troca legal, que ela está, digamos assim, mais adequada para ele, porque a principal pergunta que a gente recebe todo dia lá na empresa é assim, o soja vai subir ou vai cair? O que você acha? O que você tem que fazer? Não, eu tenho uma conta para pagar. Peraí, quando você fez a tua conta, quantos sacos de soja você precisava para pagar? Precisava de 1.000 sacos. E hoje, quantos sacos você precisa? 800, já devia ter vendido. Agora 1.200, espera aí, então vou esperar um pouquinho. Sim. Agora, com 800 sacos, faz o negócio, porque é o valor que você agrega no teu produto que faz a diferença. É isso aí. Mas essa tua colocação aí, dessa maneira de medir, é mais ou menos para mim que nem quando a gente tem um filho que ele vai começar a andar sozinho na rua, você fala assim, antes de atravessar, olha para a direita e para a esquerda, né? Ele ainda não tem aquela percepção do perigo, mas essa conta que você explicou de quantas sacas de soja você precisaria para pagar essa conta, essa daí é uma bela de uma dica prática que fica fácil da pessoa entender, né? Porque sempre quando ele vai fazer um financiamento, ele pensa assim, o trator custa 10.000 sacos de soja. Certo. Beleza. Todo ano eu tenho que ter, vou fazer isso em 5 anos, cada ano eu tenho que ter 2.000 sacos de soja. Ele já sabe que 2.000 sacos de soja é a conta dele. À medida que ele tiver lá, a prestação vai vencer em abril. Beleza. Lá em fevereiro, ele consegue vender os 1.500 sacos de soja e fazer o valor para aquilo, vende, bota o dinheiro no banco, aquela aplicação, aquele dinheiro que ele tiver de aplicação, aquele juro que ele tiver, certeza. Paga uma cerveja, paga uma festa, paga uma viagem, faz alguma coisa assim que para ele seja para ele começar a sentir que é um negócio legal fazer, porque, como se diz, produzir, todo mundo produz na ponta da língua, ou na ponta do dedo, na ponta da máquina. Agora, o administrar o seu negócio, fazer a comercialização na hora certa, é que é a grande dificuldade que a gente tem. O produtor espera colher, espera fazer e tal, para daí ele tomar a decisão dele. Então, é uma coisa assim que a gente precisa... Não deixe para vender quando você tem que vender. É basicamente isso. Aí. Não faça isso. Trabalhos... O mercado tem sazonalidades. Que é aquilo que eu falei na palestra, a gente está conversando aqui agora. Mesmo durante ciclos de baixa, o mercado dá oportunidades. Mas aí o que acontece? O mercado, eu gosto de falar muito assim, tenha coragem de vender na alta. O produtor não tem coragem de vender na alta. Eu estou falando, claro, estou generalizando. O produtor, quando o mercado começa a subir, ele congela. Ele fala, não, agora que eu não vendo. Agora eu vou fazer o comprador pagar mais caro. Isso acontece muito. E aí, quantos produtores não ficaram, por exemplo, com soja que custou R$130 para produzir, na mão, tiveram 160, 170 200, de oportunidade, 200 não venderam, e aí tiveram que vender depois a 110, 120, para fazer o quê? Pagar a conta. Pagar a conta. É quase como ter uma visão de quem atua na Bolsa de Valores, não é? Que compra e vende de ações, não é? É que é um pouquinho, eu acho que a relação não seria tão parecida, mas eu vejo que a Bolsa, ela é uma forma de você se basear em alguma coisa, de ter um mercado mais aberto quando você não tem comprador. Mais transparente. Mais transparente. Um mercado mais puro do que você está vivendo na tua região. Uma região lá sazonal, lá, digamos assim, mais isolada e tal. Aquilo ali, ele te traz uma visão se aquele cara está te explorando ou não. Ele é um centro de descoberta de preços. É isso. Transparente. Então, assim, ali, só que existe o fator prêmio, existe o fator câmbio, existe tantos fatores, frete. Então, assim, o produtor, ele, cada vez mais,
ele tem que se profissionalizar na hora de comercializar, não só na hora de produzir. Agora, claro, o produtor hoje, vários produtores no Brasil são uma empresa. Então, tudo bem, não precisa ser a produtor, o dono, não. Mas coloque alguém ali, ó, vamos capacitar, ache profissionais, não precisa ser MD Commodities, achem profissionais sérios no mercado, sérios, que não tem medo de falar o que tem que ser falado. Esse é um outro ponto. Tem muito vendedor de sonho no agro. Isso é no Brasil, isso é nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Você tem empresas que falam para o produtor só o que ele e ela querem escutar. Então sempre é um motivo, o preço vai subir, o preço está caindo, é manipulação. O preço está subindo, é fundamento. Certo? Então isso você tem que tomar cuidado. O produtor, eu acho que ele está começando a entender isso, porque, novamente, muita gente ficou com soja na mão de R$200, teve que vender a 110. Olha só, em fevereiro, se eu não me engano, foi fevereiro de 2024, saiu o negócio na BR-163, no Mato Grosso. Saiu o negócio, tá? Foi vendido sacos de soja, foram vendidos a R$89 a saca. Marcou a mínima do preço dos últimos 5 anos. Nunca deveria ter acontecido. Por quê? Aquele produtor que vendeu aqueles sacos teve que vender naquele momento. Não estava com a gestão de risco, certo? Feita da forma correta, aonde você, na hora de fazer a gestão de risco, utilizar as ferramentas que o mercado te dá, você coloca o luxo da paciência no seu negócio. Você pode esperar para vender no momento mais propício, porque o mercado trabalha em ciclos, certo? Então, mesmo durante ciclos de baixa, dá 2 semanas de seca nos Estados Unidos agora em julho, o que vai acontecer com o preço? Vai subir, certo? E então o produtor pode escolher esses momentos, né? Mas é bem complexo, tá? Assim, a gente tenta simplificar, às vezes, não é que é simples, mas não é. E o produtor e a produtora precisam se dedicar a essa arte da gestão de risco, digamos assim. De estudar e prestar atenção nos movimentos. Com e certeza. Aí, voltando um pouco agora, assim, já para a gente ir encerrando, falando para o público da avicultura, pensando nos próximos meses, que sinais vocês acreditam que os produtores e técnicos da avicultura devem monitorar com mais atenção para se proteger de oscilações de mercado global de grãos? Eu vejo assim, a questão como a grande parte da avicultura é verticalizada, digamos assim, a gente vê já as empresas como a Aurora, BRF, JBS e as outras aí, digamos, já se programando para frente, olhando um pouquinho mais para frente. E elas têm um desafio muito grande, que a gente sempre discute aqui. Elas não podem perder para exportação. Elas não podem, se vão tratar exclusivamente de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado exímio importador de milho. Se as empresas daqui não fizerem o seu dever de casa, não se programar, não se antecipar e deixar, o milho vai cair, certo? E deixar a coisa muitas vezes acontecer, aí o que é? A exportação vem e leva embora, e aí quando precisa, ele tem que pagar dobrado. Então, o grande desafio, claro que isso a gente está falando, é uma coisa fácil de falar, difícil de fazer. Difícil de fazer. Mas, porém, tem que se buscar algumas ferramentas, algumas coisas em que as empresas possam lançar as opções. Fazer opções. Olha, eu tenho uma opção aqui para fazer lá na frente de um valor X, garantido, vai me garantir a produção, vai me garantir, digamos assim, eu vou ter um custo já pré-definido, a coisa. Então, eu vejo que nessa parte, assim, o principal fator de gestão é milho. Farelo de soja, a gente vai ter muito farelo de soja. Por que a gente vai ter muito farelo de soja? Porque a gente vai ter muita gente entrando no biodiesel. Então, pessoal, o foco é óleo e o farelo vai ser o patinho feio. A sobra, o patinho feio da indústria. Sim. E com isso, que é o fator, digamos assim, hoje de 23%, 24%, até 27% da formulação de ração, é farelo de soja. Agora 70% é milho. Eu acho que a empresa, a indústria, para ela, digamos assim, dar um conforto para ela mesma, para dar uma segurança para o produtor, para dizer assim que não vai ter problema, digamos assim, porque queira ou não queira, do couro sai a correia. Sim. Não vamos dizer assim, se o custo vai estourar, que ele vai poder remunerar o produtor uma beiradinha a mais. Certo. Não dá, porque senão você quebra o teu negócio. Então a gente tem que ter eu acho que as empresas sempre têm que estar muito ligadas nessa questão, principalmente do milho, e de se antever. E também buscar junto essa questão que eu falei antes da armazenagem.
para que a gente possa guardar. Nós temos o seguinte, no primeiro semestre, a gente produz, em termos de milho, não o suficiente para fazer a questão do fornecimento. A gente tem que guardar milho da safrinha para usar no primeiro semestre. Então, se a gente não está aí com isso bem preparado, e nós precisamos, então, de políticas para que a gente aumente essa questão da armazenagem e também de opções das empresas para que os produtores possam receber um preço digno e produzir. Porque senão o que acontece? A soja subiu, o cara esquece o milho e vai para a soja. A soja caiu, esquece a soja e vai para o milho. E vira aquela, digamos que aquela gangorra aí que você não... Então você precisa efetivamente, claro, de uma estabilidade. A gente, quando vai no mercado, a gente espera sempre assim, que o mercado você consiga enxergar um céu de brigadeiro. Ou seja, sem um mar revolto que a gente está vivendo hoje. Aí a gente sempre tem que estar preparado para as duas opções. Eu vejo que uma questão de fornecimento de opções de mercados de futuro para milho e também de armazenagem, eu acho que é fundamental para a gente solucionar alguns problemas aí. O ponto é, pense exatamente o oposto que a gente acabou de falar da comercialização do produtor, certo? O comprador precisa fazer exatamente o oposto. Então, se eu falei aqui agora há pouco, o produtor ele não tem coragem de vender na alta. Ele quer na alta, ele aí segura mais, é que nem a gente está conversando aqui agora. O comprador muitas vezes fica confortável, senta na cadeira, agora é baixa no preço, os Estados Unidos vai produzir 400 milhões de toneladas, com quebra vai produzir 370, é muito milho, o milho tem que cair. E fica nessa posição confortável sem fazer o quê? A gestão de risco. Aí o que acontece? Estoura uma guerra inesperada em algum lugar, igual aconteceu em 2022. Voltando em 2022, ninguém no planeta acreditava que haveria a invasão da Ucrânia naquele momento, certo? Aconteceu. E aí explodiu o preço de trigo, o preço de milho. O que acontece? Compradores aí ficaram, sem saber o que fazer naquele momento, porque não tinham gestão, certo? Então você acaba perseguindo preços muito mais altos, né? Então é a mesma situação do produtor, que não vende, dá uma super safra, aí fica vendendo um em cima do outro durante o período de colheita e leva o preço muito mais abaixo do que deveria estar devido a fundamentos. Então, acho que esse ponto da gestão de risco funciona dos dois lados. É exatamente isso. Ainda mais uma empresa, certo? Que você tem todo um departamento de gestão de risco dedicado para isso, você passar por um momento onde a sua margem, que nem você falou, esquece o preço. Está dando margem boa? Eu posso travar a minha margem de lucro para os próximos 6, 12, 18 meses, utilizando ferramentas do mercado? Por que não fazer? Por que ficar esperando? O preço pode cair ainda mais lá na frente? Pode, ótimo. Se cair, eu protejo mais 6, 12, 18 meses para frente. Mas não vamos ficar tentando também pegar o olho da mosca, né? A gente acha que isso é uma falha do ser humano, tá? Não é o produtor, não é o comprador, a indústria, não. O ser humano tem disso. São vieses cognitivos, é o que a gente fala. Eu estudei isso muito quando comecei minha carreira nos bancos de investimento lá nos Estados Unidos. Então, a gente estudou muito para entender os vieses cognitivos dos investidores. Porque não adianta nada você sentar com investidores para tentar ajudá-los. Você tem que ler o perfil psicológico deles e entender, essa pessoa que vai ter um viés X, essa vai ter um viés Y. E é o seu trabalho ajudá-las a enxergar aquele viés e trabalhar em cima de objetividade, transparência, certo? E, claro, sempre com gestão de risco em primeiro lugar, não pensando o quanto... não, mas se eu esperar mais, eu vou ganhar muito. Tá dando margem, vai lá, trava. Preze pela prosperidade e longevidade do seu negócio. É isso. Meninos, gostei muito da conversa com vocês. Vocês são bons, hein? Se fosse meu filho, eu estava orgulhoso. Obrigada por aceitar o nosso convite. Uma mensagem final, cada um, para os nossos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade que a gente tem de estar aqui. Sempre, digamos assim, quanto mais a gente fala desse assunto, mais a gente se apaixona por ele. Isso é algo, digamos, que está dentro da gente quando faz o trade, quando faz em que você não tem um dia igual ao outro. E a oportunidade de estar falando isso, de colocar o conhecimento da gente para os outros é fundamental para que a gente desenvolva mais. Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Amém. Amém. Repetir o que ele falou e também nós somos abençoados de ter paixão pelo que a gente faz, né? Tem muita gente que tem que trabalhar e odeia o que faz. E o trabalho para nós quase não parece trabalho. A gente pode ficar aqui mais 2 horas conversando porque é algo que nem você falou. A melhor forma de aprender é ensinando.
certo? Então você, na hora de preparar uma palestra, na hora de você bater um papo, você vai, eu sempre falo nas viagens que eu faço, né? O pessoal me contrata para vir ensinar, mas eu saio com uma bagagem de conhecimento muito maior, porque é num bate-papo aqui, no outro bate-papo ali, escutando. Então, assim, é fascinante. Você falou, um dia diferente do outro. Se você acha que tem mesmice no nosso trabalho, não existe. Não existe. Certo? Então, é uma bênção realmente fazer parte disso e poder compartilhar aí esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do caminho e também adquirindo conhecimento de todos vocês que estão aí escutando, compartilhando mensagens com a gente nesses eventos aí maravilhosos como esse. Então, obrigado pelo convite. Pedro, se não tem mesmice no trabalho de vocês, imagina no meu, que sou jornalista e vou fazer todas as entrevistas do evento, 3 dias de evento. É verdade. Todos os assuntos. Muito não dá coisa. para parar, não dá para parar, hein? Eu sou muito grata pela oportunidade de estar com vocês, absorvendo mais informação, aprendendo, melhorando. Agradeço muito ao Núcleo VET pela oportunidade que deu à AgriNews de fazer essa parceria, de conduzir as entrevistas do Conexão Núcleo VET dentro de eventos que são tão considerados no setor. Não esquece de se inscrever no canal @NúcleoVet no YouTube, @AgriNewsPlay também no YouTube, para acompanhar as notícias mais importantes do setor. Muito obrigada.